Se o Coelho não tá bem no jogo contra o Fluminense, o Atlético não consegue criar pra fazer gol, o que vai acontecer? Se for levar em conta aquele jogo contra o Atlético Goianiense, foi super perigoso também, né? O Atlético fez gols nos momentos chaves. Acham gols 48 no primeiro tempo ali. E faz gol no momento chave, que foi no finalzinho do primeiro tempo, que se vai pro intervalo empatando com o Atlético Goianiense, estava jogando mal naquele momento, né? Depois da perda do pênalti, o Atlético acabou ali no jogo e faz o gol com um machado, uma jogada individual do Coelho, ia ter problemas no intervalo. E na volta do intervalo, o Coelho tem uma chance já no comecinho e depois só dá Atlético Goianiense e acha mais um gol com o Nicão, no momento que também estava difícil o jogo. Eu acho que esse jogo vai ser dificílimo no domingo, tá com uma cara de empate, na verdade, esse joguinho aí truncado, com os dois times meio desesperados, mas vai ser perigoso, cara. O Fluminense é aquilo, ele tem peças individuais também, mais que o Atlético, que pode numa jogada isso é verdade, do estilo Coelho, pegar a bola e resolver. O ponto positivo é que de todos os jogadores que estarão em campo, o Coelho é o que vive a melhor fase. Né? E a defesa do Atlético se mostra bem, e isso é um ponto positivo também. Só que é engraçado como esse campeonato, ele simplesmente, de uma rodada para outra, as coisas mudam muito rápido. No começo dessa rodada, e depois até do empate contra o Bahia, tava lindo, cara. Você falou, o Atlético não briga mais pra cair, não. Tanto que a gente fez a enquete aqui terça-feira. O Atlético já pode pensar na Sula ou ainda... tem que pensar no rebaixamento. Aí o que acontece? Juventude vai lá e ganha do Galo 3-2 fora de casa. O Grêmio conquista um pontinho fora de casa contra o Cruzeiro. Passa de novo o Atlético, mesmo que com a mesma pontuação. Então assim, cara, para Fluminense e Criciúma, que apesar de ter sido ruim pros dois o empate, os dois pontuaram. E o Atlético volta a ficar próximo, volta a ficar 3 pontos. Tudo bem que o Atlético tá a 3 pontos, mas tá a 2 rodadas do rebaixamento. Nesse caso. Porque o Criciúma, em momento algum, consegue passar o Atlético se vencer e o Atlético perder. Já que o Criciúma tem 9 vitórias, o Atlético já tem 11. Então, por esse critério, o Atlético tá um pouquinho mais tranquilo. Acho que a maior tranquilidade do Atlético é o jogo com o Bragantino em casa. Eu também acho. Tá jogando o Bragantino muito não mal. Tá jogando nada. O Atlético jogando em casa, se vencer essa, até mesmo que perca pro Fluminense, se vencer o Bragantino em casa na outra, ele se livra. Já se livra, né? Até porque o último jogo do Atlético é com o Atlético Mineiro fora. Assim, ou um Atlético Mineiro que pode estar de férias por um título da Libertadores no sábado, ou é um Atlético Mineiro que pode estar colocando as últimas esperanças para tentar ir para uma Libertadores, ainda que pegar a última vaga que seja, ou para tentar finalizar um ano de uma também maneira o próprio Atlético Mineiro não tá jogando nada, né? São 10 jogos sem vencer, né? Ele joga aqui contra o Atlético, naquele jogo que ele fica com a bola, mas praticamente não cria nada. Teve ali o Hulk no banco, mas e tinha 2 jogadores convocados que eram titulares e na data FIFA ali que não jogaram. O Alonso e depois o Hulk ainda entra no segundo tempo. O Atlético Mineiro não jogou nada, né? Com todo respeito, o Atlético Mineiro não joga mais nada no campeonato. Independente do que aconteça... A vida do Atlético Mineiro é sábado contra o Botafogo, porque no brasileiro já exatamente. O Atlético Mineiro tá muito próximo de jogar uma Sul-Americana ano que vem. Porque assim, o Atlético Mineiro hoje, ele é o 10º. Lembrando que o Atlético Mineiro já jogou um jogo a mais. A 36ª rodada que o Atlético joga contra o Bahia, por exemplo, contra o Fluminense, perdão, no próximo domingo, o Galo já jogou contra o Juventude na terça-feira. E isso faz com que o Atlético Mineiro, com 44 pontos, esteja a 3 pontos do Corinthians e do Bahia. Só que do Bahia, o Atlético Mineiro tem 3 vitórias a menos. Aí a gente tá vendo a tabela nesse momento, né? Tem 3 vitórias, a menos do que o Bahia e 2 a menos que o Corinthians. Tendo 2 rodadas para tirar isso. Só que o Bahia e o Corinthians ainda tem 2 jogos a mais. Ainda tem um jogo a mais que o Galo. Pra mim, assim, é impossível o Galo brigar por Libertadores, por exemplo. Né? Claro, tem a final da Libertadores, mas esse vai ser o último suspiro. Então o Atlético Mineiro estará de férias na última rodada. E aí uma situação, né? Como que o Atlético Mineiro tinha 2 vertentes ali, ele já perdeu uma, que foi final da Copa do Brasil, e agora aquela coisa, né? O famoso vai ou racha, e o Galo não vai ter público contra o Atlético na última rodada do Campeonato Brasileiro. Por conta da final da Copa do Brasil, né? Exatamente. O Atlético Mineiro poderia ter um 2024 dos sonhos, claro, foi campeão mineiro lá no início do ano, e pode ter um 2024 dos pesadelos de ter chegado no final de 2 Copas e de não conseguir nenhum título. Fato é, Gui, que o Atlético ainda assim
tem conseguido resultados, né? O Lúcio, a gente falava muito do início de trabalho do Lúcio Gonzalez aqui no programa, nós sempre críticos dessa carreira inicial do Lúcio como treinador, que a gente não via talvez o Lúcio sendo um cara para treinar o Atlético em 2025, mas o Atlético conseguiu alguns pontos bem importantes e melhorou também o rendimento dentro da Arena da Baixada, mesmo que tenha perdido aquele jogo lá pro Vitória. Ganhou jogos do Cruzeiro e do Atlético Mineiro, por exemplo. O Cícero até tá falando, o Lúcio vai dar a bola pro Fluminense, e jogando em casa, precisando da vitória. O Atlético no começo dos jogos na Arena tem sido incisivo, né? Tem tentado fazer o gol no comecinho e conseguiu fazer isso em alguns momentos. Aquele famoso 15 minutos de pressão inicial, isso. Né? O Atlético consegue fazer isso de tentar sufocar o adversário nesse início, né? E até contra o próprio o jogo contra o Atlético Goianiense ali, né? Que ele perde o pênalti, foi com 17 ou 18 minutos, se não me falha a memória, do Dijório, né? Que o Atlético estava bem naquele momento, né? Ele começa a cair depois da perda do pênalti. O Atlético tem muito isso também, de quando ele sente muito gol, também sente às vezes um lance decisivo no jogo, né? Um lance impactante no jogo que ele acaba sofrendo mais, acaba caindo de rendimento no jogo. Eu imagino que o Atlético, nos 20 minutos iniciais, vai ficar em cima do Fluminense, tentando fazer o primeiro gol, ou sair na frente, mas eu acho que vai ser natural. Se sai na frente, o Atlético tem dado a bola para o adversário, já tem que apostado no contra-ataque. É que agora não tem Julimar, né, que seria uma boa peça, ele